Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Aos Cuidados de Rafaela, de Marcelo Salavá e Marco Oliveira. Ai, ai, digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, ai. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho e estou novamente aqui com o Judeu Ateu, novamente e como sempre. Exatamente, estamos aqui no nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais, em que a gente fala exclusivamente sobre quadrinhos nacionais. Sim. E o programa deste mês, a gente vai falar sobre o quadrinho Aos Cuidados de Rafaela. Se você nunca ouviu esse podcast antes, nunca ouviu um Quadrinho Quadrado antes, a gente sempre faz uma primeira parte para apresentar para quem não leu, comenta sem spoilers, nossas opiniões gerais, e posteriormente a gente avisa na hora que começam os spoilers, que é só para quem leu, conversar um pouco sobre enredo, desenvolvimento, esse tipo de coisa. Exato. Uma resenha e uma análise. Basicamente. Vamos lá, Judeu, vamos começar com Aos Cuidados de Rafaela, falando sobre o que é Aos Cuidados de Rafaela, sobre o que trata. Aos Cuidados de Rafaela conta mais ou menos, novamente sem querer entrar muito em spoiler aqui, mas conta a história do Nicolas. Ele tem lá seus 30, se não 40 anos, né? Ele é um senhor adulto, mora com a mãe cuidando dela, né? Tipo, ela é bastante idosa, tem que andar de cadeira de rodas e ela é uma velha rabugenta, por assim dizer. Uhum. Vive acusando, não consegue ter uma cuidadora dela por mais de uma semana, porque ela acaba expulsando todas, até o dia em que o Nicolas entrevista a Rafaela, que é uma jovem de 20 anos ali, bem bonita. Ele meio que imediatamente se apaixona por ela, e a história vai ser meio que a relação entre esses três personagens e mais alguns periféricos, indo pra uns lados bem de abuso, de drama, de vício, de submissão. De submissão. Aos Cuidados de Rafaela é uma obra bem visceral, eu diria. Sim, ela é bem. Ela aborda bastante coisa e tem bastante viradas na história, então não vamos entrar em muitos detalhes sobre isso. Mas. Uma coisa só, antes da gente até começar a resenhar, é que enquanto eu lia Os Cuidados de Rafaela, essa arte dele me fez... eu conheço isso aqui de algum lugar, eu pensei isso. E eu só fui reconhecer o nome Marco Oliveira no final da história, quando eu vi o nome dos autores ali, e tinha uma pequena história de cada um. E Marco Oliveira, ele escrevia o Overdose Homeopática, que por muito tempo meio que acabou hoje em dia, pelo menos o site não tem mais, talvez ele poste alguma coisa no Facebook, mas eu por muito tempo considerava a melhor web-tira nacional. Eu amava Overdose Homeopática, eu acompanhava, abria todo dia o site pra ver se tinha alguma coisa nova. Uhum. E isso é um bom, tipo, sei lá, em 2012, 13, não sei quando, mas gosto muito das web-tiras do Marco Oliveira e foi interessante eu terminar de ler Aos Cuidados de Rafaela e descobrir que é dele. É legal, sempre curioso essas descobertas. Eu já ouvi esse nome, mas eu não lembro das tiras. Tô procurando aqui e não lembro de ter me deparado com muitas, não. É meio triste, tipo, meio que subiu o Overdose Homeopática, o site agora foi roubado por algum esquema ali, tipo, da vida, sabe? Esses sites que roubam domínio, tipo, roubaram o domínio Overdose, tipo, não deve ter renovado e alguém roubou. Tem no Facebook ele ainda. Eu recomendo, Overdose Homeopática, uma web tira. Mas não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando de Aos Cuidados de Rafaela. Mas achei relevante, porque se a gente puder começar falando da arte, definitivamente é um aspecto chamativo, né, de Aos Cuidados de Rafaela. Sim, agora que você citou que ele é de tira, eu consigo sentir uma vibe de tiras nos quadros, embora a composição das páginas, a quadrinização, os formatos dos quadros mesmo não remeterem nem um pouco a tiras. Mas eu acho que a arte lembra um pouco o tipo de arte que eu veria numa tirinha, né? Uma coisa mais simples, mas ao mesmo tempo expressivo o suficiente. Opta por algumas coisas para simplificar, mas isso nunca deteriora a história, né? Nunca torna ela pior. É só um estilo dela. Ele tem até esse meio que estilo não de web tira, mas de tira, quase de jornal nacional. Ele tem essa vibe, sabe? Remete muito a, sei lá, Laerte ou Angeli, esse estilo meio sujão da história, sabe? Uhum. Tem esse traço grosso, mas ele não
ele não é um traço suave, ele é todo recortado e bagunçado, indo pra todo canto, usa bastante desses escuros bem expressivos no cabelo, por exemplo, do protagonista. Até as cores lembra bem tira aquelas coisas que cada tira tem um fundo verde, um fundo rosa, um fundo amarelo, que não é o fundo de real do mundo, né? É só um fundo que representa o sentimento, ou o clima daquele quadro, daquela página. Então, até nisso remete um pouco. Agora que você comentou, eu nem tinha pensado nisso com antecedência, mas na hora que você falou, bateu tudo, encaixou tudo aqui. Eu não sei se alguém vai pensar isso, mas não tô querendo, não é um desmerecimento que a gente tá dando aqui às coisas de Rafael. Você lembra, tira em algum nível, e inclusive é mais só depois que você comenta isso que você percebe de fato meio que o estilo vazando um pouco, porque é um quadrinho de fato e tem bastante uso diversificado do tamanho da página, de quadros diferentes, e da necessidade de cada momento. É bem... Não é prolixo a palavra que eu tô procurando? Qual é? É bem variado o uso da quadrinização em As Coisas de Rafael. Eu gostei disso. Sim, ele faz coisas bem diferentes de fato. Às vezes uma página dupla, às vezes uma página única, às vezes vários quadros pequenos, às vezes sem quadros, né? Tipo, muitos espaços em branco. É bem interessante, varia bastante. Às vezes tem umas composições diferentes que nem é um quadro, sei lá, uma garrafa. Sim, sabe? Tem bem diferentes. Então, eu acho que nesse quesito de arte é bem interessante. Tem uma página lá no meio que ele faz como se fosse um jogo, que eu achei meio estranha. Achei meio fora de tom. Eu apreciei só pela... Provavelmente foi a página mais única de Aos Cuidados de Rafaela. E eu apreciei só pela originalidade. Eu concordo que ficou um pouquinho fora de tom mesmo. Se até abre, o que tá acontecendo aqui? Mas é só esse sentimento de abrir essa página dupla aí. Tipo, é um jogo de tabuleiro, mas que, é claro, faz todo sentido com a história ele ser dessa forma, né? Tipo, não tá ali à toa. Eu apreciei. Mas é um pouquinho esquisito, sim. Essa página especificamente é um pouquinho esquisita. Fora isso, como a gente tá com um quadrinista e um roteirista, acho que vale a gente dar um foco também especial pro roteiro, sobre sem dúvida. A história. E eu acho que Os Cuidados de Rafael, ele funciona bem em estabelecer um micro-universo de personagens funcional pra história. Sim. Porque ele faz alguns personagens e todos eles, a maioria dos personagens periféricos não são tão aprofundados, cada um, normalmente cada um tem o seu momento, mas eles participam um pouco, mas eu acho que eles se amarram todos muito bem, todos se encaixam muito bem na história, sabe? Cada um tem o seu papel, mas o seu papel envolve outras pessoas e relações complexas, né, entre um e outro, e tem a irmã, que é também advogada do médico, o médico que cuida da mãe, que é amigo dele, e aí tem a Rafaela, que vem de fora, tem um núcleo interessante ali de personagem. O núcleo principal tem 5 personagens, essencialmente, né? O Nicolas, a Rafaela, a mãe, e aí o doutor e a irmã. E, de fato, né, a cruzilhada em que todos esses personagens acabam se encontrando é bem intrínseca, assim, eu diria. Acaba se conectando e se desconectando de forma bem interessante e até surpreendentes durante a história, eu diria. Sim. E mesmo não sendo tão aprofundados, pelo menos todos eles têm o seu próprio drama, né? Apresenta-se um pouco dos conflitos pessoais de cada um deles, que torna um pouco mais profunda a história, né? Torna um pouco mais real essas relações, né? Então, o médico que é amigo não é só um médico e amigo, ele tem a vida dele. A mesma coisa para a irmã, a mesma coisa para a mãe. Então, é bem interessante nesse sentido. Eu sem dúvida alguma concordo, e talvez pra mim o aspecto mais interessante de todos esses personagens que une todos eles é que não tem absolutamente uma pessoa boa nessa história, sabe? E não é que, sei lá, eles são cinzas. Todo mundo é escroto, essa é a verdade nessa história, sabe? Em algum nível. Em algum nível, sabe? Ninguém tá certo, tá todo mundo errado. É uma história de um abuso em cima do outro e quem tá conseguindo abusar o outro melhor que o outro, né? Toda hora. Pessoas bastante problemáticas, sem dúvida nenhuma.
E toda essa característica de apresentar um pouco desses personagens, toda essa relação intrincada entre eles, faz com que o roteiro seja interessante no sentido de ter umas dinâmicas interessantes, né? Uns momentos de interação específicos, umas viradas, que fazem todo sentido porque ele apresentou esse microcosmo, né? Então, por isso eu acho que é bem competente nesse sentido o roteiro de Aos Cuidados de Rafaela. Não, inegavelmente é um roteiro competente. Você disse pra mim a palavra mágica aí, que é um roteiro competente mesmo. Ele é competente, mas eu não sei, eu não quero dar uma crítica pesada, porque As Cuidados de Rafaela é uma história boa, uma história competente, ela é muito bem amarrada mesmo. Só que, eu não sei, faltou algum tico pra mim, assim, no final dela, sabe? Isso que o final é bom, sabe? Ele é bom porque a história é uma história bem amarrada. Uhum. E sei lá, pode ser alguma coisa da minha personalidade em o que eu procuro em histórias. Mas, sei lá, quem escuta o podcast há um bom tempo sempre sabe que eu pelo menos gosto de procurar, tipo, qual é o grande tema, sabe? Qual é a grande mensagem da maioria das obras. E, tipo, Aos Cuidados de Rafaela acabou sendo sobre Aos Cuidados de Rafaela, sabe? Uhum. Não é vazio. Tem temas aqui, que nem a gente comentou, tem abuso, tem vício, depressão e dependência, mas tipo, nenhum desses temas é abordado pra mim com profundidade o suficiente pra eu tipo, virar e falar, não, Aos Cuidados de Rafaela é excepcional, sabe? É que eu acho que nenhum desses temas, ele se paga tematicamente de uma forma super interessante. Uhum. A história se conclui, mas a mensagem que se traz da história se concluir, eu acho que não é uma mensagem, não é uma conclusão, não é uma opinião sobre nada, tá fazendo uma declaração, não tá fazendo uma opinião política, social, econômica, não tá fazendo uma opinião sobre os personagens. Ele tá meio que se concluindo só. Tipo, é um roteiro que se conclui. É o que você falou, Aos Cuidados de Rafaela conclui apenas Aos Cuidados de Rafaela. Não é um problema por si só, porque isso é uma opção. Pode ser que seja o quadrinho pelo quadrinho. O quadrinho pelo quadrinho é por isso que ele existe. Embora, como você falou, ele tenha suas pequenas mensagens, os seus temas ali que são abordados. No final ele é meio que o quadrinho pelo quadrinho. Não é um problema, é que normalmente a gente gosta de um pouco mais. Então eu concordo que gostaria de ter uma, sei lá, alguma sugestão do que ele queria dizer com isso no final, sabe? Por que a gente viu essa jornada? Qual que era o objetivo dessa jornada? Era só falar sobre? Se for só falar sobre, alcançou. Mas se queria trazer alguma coisa além ali, alguma discussão, alguma coisa, ficou devendo um pouco. Ficou devendo um pouco. E, sei lá, eu não sei, eu não quero que quem escuta essa crítica pense que o que eu quero é uma mensagem entrega numa bandeja de prata pra mim, sabe? Eu não queria que ao final de Aos Cuidados de Rafaela tivesse qual é a moral da história, sabe? Mas pra mim tá bem explicado no que você disse justamente, é que ele tem esses temas, ele tem esses personagens, e pra mim parece que nenhuma das temáticas desses personagens é recompensada na história em algum nível. Inclusive, meio que um grande incidente final ali na história acaba envolvendo a irmã, e eu pensava que, tipo, o drama dela não tinha nada a ver com a conclusão que ela teve ali. É um pouco incongruente. Eu acho que a gente pode até comentar um pouco na parte com spoilers. Mas eu acho até que essa passagem é meio problemática no sentido de roteiro até. E, tipo, que não fazia muito sentido aquela situação ali. Eu achei um pouquinho esquisito. Entendi. Tá certo. Eu posso comentar entendo um sua pouco. Crítica. E, tipo, bom. Eu não sei nem se é uma crítica necessariamente. É que. Seu apontamento. O meu ponto com esse incidente da irmã é que, pra mim, a temática daquela personagem era uma, mas parece que pra poder fechar um enredo de forma muito bem fechada, meio que se abandonou algumas temáticas que desenvolveu com ela paralelamente, sabe? Tipo, em prol do enredo. E acabou... Tipo, eu meio que terminei Aos Cuidados de Rafaela e eu senti que a mensagem, se tem alguma, ela é muito niilista, quase, sabe? Tipo, no sentido... Quando eu digo que Aos Cuidados de Rafaela é sobre Aos Cuidados de Rafaela, é quase isso, sabe? Que não tem nada no mundo mesmo, sabe? É só a miséria e... É só isso aí que a gente viu mesmo, sabe? Tipo, é só isso aí mesmo. É tudo isso que tem aí. E o que tem é
tipo, pessoas sendo escrotas, algumas sendo pagas por isso, outras sendo completamente devastadas pelo mundo, algumas não tendo culpa por nada que acontece, e isso aí, esse é o mundo mesmo, é um niilismo bem, bem frio. E, não sei, talvez se eu olhar por esse aspecto, a Escuridão de Rafaela pode parecer até mais interessante, mas não sei se é uma ideia que me interessa tanto. Eu entendo o seu ponto. Caiu um pouquinho demais na análise aqui pra resenha, mas é uma crítica suave mesmo assim, que nem você falou. Não tem problema pra mim se a Escuridão de Rafaela não tiver uma grande mensagem, não tiver uma grande temática por trás, porque no final dos contos é uma história muito competente mesmo. Eu queria só, ainda na parte sem spoilers, eu queria comentar um pouco sobre, eu não sei qual que é o termo técnico, mas sobre a escrita, mas não do roteiro, a escrita das falas. Ah, sim. Porque eu achei um pouco problemático algumas decisões. Uma delas é o fato de optar por algumas coisas que claramente seriam modas na época que ele escreveu e que dataram muito rápido. Então, tipo, tem um sucesso do momento, que é um sucesso do momento de 2010, e que quando eu li eu fiquei, quê? Ah, não, nossa, realmente existiu isso, sabe? Nossa, acho que eu nem sei do que você tá pensando, depois uma você me música, fala. tipo, acho que é um toque de celular que toca agora, eu fiquei doce, 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 doce. Ah, tá, ok. Mas eu lembro de alguma outra referência também, dele vendo TV e algum som de... Tipo, coisas que eram muito... Era da época, eu não sei se é uma boa escolha. Eu sempre acho meio problemático querer usar uma coisa muito do momento da escrita, porque é fácil se perder. Então me incomoda um pouco ler isso depois de um tempo. Algumas referências temporais deixaram meio que um charme pra mim, talvez até na história, eu diria. Umas referências políticas aqui e ali, eu pensei, ok, esse personagem ele é assim mesmo. Então, eu até sentido. sei do que você tá falando, e eu acho que tem a ver com o meu segundo ponto, que eu quero trazer essa dúvida pra você. Você tem a impressão que Aos Cuidados de Rafaela é uma obra machista, ou os personagens são machistas? Não, eu acho que a obra é machista. Não, desculpa, eu acho que os personagens são machistas, eu acho. Sei lá, eu não tenho uma análise feminista da obra, por assim dizer, sabe? Tipo, sei lá, provavelmente alguém com mais espaço pra dizer isso do que eu poderia apontar e falar que, tipo, ela tem meio que um olhar masculino no geral, As Cuidados de Rafaela, até, né? Porque foi escrita por 2 homens. E, tipo, tem alguns momentos que até eu fiquei meio, sei lá, isso aqui. Mas eu não acho que As Coisas de Rafael é machista, não. Eu acho que tem algumas problemáticas aqui e ali, mas a maior parte é porque ele tá escrevendo esses personagens que são nojentos mesmo. Tipo, o objetivo é que eles fossem nojentos mesmo, eu acho. Eu fico um pouco nessa dúvida, porque nunca é visto por um prisma de que é ruim. Tipo, até que é meio que trabalhado que esses personagens não são tão más pessoas assim, sabe? No mais ou menos, no sentido que, tipo, por exemplo, sei lá, eles se chamarem de viado um ao outro. Isso eu acho que é uma representação real daquela realidade. Sim. Uma referência a Dilma ali, que é um ponto de vista meio machista. Eu não sei se não era opinião de quem tava escrevendo de verdade, sabe? Eu fiquei meio com... Será que ele encaixou isso porque ele queria dizer isso, ou porque faz sentido pra esse personagem dizer isso? Como eu fiquei com essa dúvida, eu fiquei um pouco incomodado. Não tenho a resposta, se é a opinião dos autores de alguma forma, ou não é nem opinião, é a forma como eles veem o mundo. Faz parte da mensagem, se faz parte do personagem. Exatamente. Como eu fiquei com essa dúvida, eu fiquei um pouco incomodado nessa releitura. Sei lá. Você comentou isso e eu até pensei, será que eu devia ir atrás desses autores pra saber a posição política dele? E, só de pensar disso, eu fiquei meio desgostoso com mim mesmo. Não sei se é relevante, porque a gente vive falando de separar autor e obra, etc. Mas a gente fala também que, tipo, é impossível também, a gente vive num mundo com contexto. Mas, pra mim, a minha leitura de Aos Cuidados de Rafaela é que, em todos os níveis, em linguagem, em ação, inclusive até em posição política, esses personagens são nojentos. Sabe? Eles são escrotos, eles não são boas pessoas. E pra mim, em nenhum momento eu, meio que questionei se era uma posição da obra em relação a isso. Se bem que eu consigo ver fácil essa sua leitura também. Mas, sei lá, não é nem pra mim necessariamente uma dúvida tão interessante, por assim dizer.
Eu só trouxe porque eu Não, senti faz um sentido. pouquinho de incômodo e eu acho que outras pessoas podem sentir esse um pouquinho de incômodo. Eu achei que é digno de, ao menos, falar sobre, Não. mesmo que não conclua nada. Beleza, Bom questionamento. qual que é a sua impressão geral, então, sobre os cuidados de Rafaela? Você acha que realmente o ponto é que ele é competente, ele é um bom quadrinho, só faltou aquela milha a mais ali no final? Sim. Tipo, ele é muito competente, sabe? Mas ele não é excepcional pra mim, no final das contas. A gente já comentou aqui de obras que eu virei e falei, ok, isso é excepcional. Porque apesar de tudo, sei lá, ele tem umas ideias de quadrinização diferentes aqui e ali, mas também não é nada que eu não vi em outro lugar. Tirando o jogo de tabuleiro ali, mas até isso eu tenho algumas críticas, mas é uma ideia mesmo, né? Mas tirando isso, não teve nada aqui que eu achei tão excepcionalmente diferente. É só, tipo, ele tem uma variada interessante de estilos de quadrinização. E aí, tipo, e a história é boa, mas também, sei lá, não explodiu minha cabeça nem nada, sabe? É um estilo bom, é um estilo legal. E é uma obra competente, uma boa obra, mas não é excepcional. Eu concordo com essa visão. Eu acho que talvez o que é mais interessante, você comentou sobre quadrinização não ser tão... Tipo, é legal, mas não tá ali, né, acima de nada, não tá inovando tanto assim. A arte a gente concluiu aí que tem um feeling de tiras e é interessante, funciona bem no quadrinho, mas também não tá lá muito além. Os personagens são interessantes, estão bem competentes, mas também não tá ali muito além. Eu acho que, de todas as características, o que eu acho mais legal e digno de nota, eu acho que é o roteiro, ou até como isso se manifesta no ritmo da leitura. Eu acho que ele sempre mantém entretido conforme você vai lendo, porque sempre vai mudando o status quo e a gente vai entendendo como tá essas novas dinâmicas, qual é a nova realidade desses personagens. Eu acho bem interessante nesse sentido, porque sempre tem... É uma leitura que te mantém preso de começo a fim. Você não necessariamente vai sentar e em algum momento vai falar, depois eu continuo. Você vai querer saber o que vai acontecer, porque uma coisa puxa a outra o tempo todo. Não, eu concordo. Isso, tipo, só pra deixar claro, não quer dizer que a Os Cuidados de Rafaela é medíocre, mas é que... Porque, tipo, você listando aí agora, tipo, toda hora a gente fala que... mas não é nada além, mas... É porque não é nada além mesmo, mas... tipo, não quer dizer que é ruim ou que é medíocre, só não é excepcional. Exatamente. É um bom quadrinho nacional. Acho que a gente pode parar aí. Não precisa ficar colocando mais, não é nada demais. É só o adjetivo bom quadrinho, eu acho que já diz o suficiente. Ele é um bom quadrinho, pronto. Muito bom, eu diria. Bom. Um bom roteiro e um bom quadrinho. Ok. Dito tudo isso, se você não leu ainda Os Cuidados de Rafaela, mas teve interesse pelo que a gente comentou aqui, você quer conferir se de fato é ou não é o que a gente disse, sempre tem o link no post para você ir atrás de adquirir o seu volume e lê-lo. E se você já leu, ou está voltando aqui depois de ter lido, fica porque agora vai começar a parte de contos. Correto. Vamos lá. Beleza, Judeu, vamos lá, Os Cuidados de Rafaela. Sim. Eu acho que tem algumas passagens interessantes que eu gosto de Aos Cuidados de Rafaela em termos de virada de história. Por exemplo, a chegada da Rafaela, essa apresentação de personagens é competente, funciona, é legal, mas eu acho que tipo, a primeira virada que eu falei, ok, a gente tá vendo um quadrinho mais interessante do que o que ele estava sendo até agora, foi quando morre a mãe. Eu acho que é uma virada meio que do nada, assim, que eu falo, opa, peraí, faz sentido pra história e vai tornar as coisas mais interessantes agora. Principalmente tanto no começo do quadrinho. Mas esse é o feeling que eu tive constantemente durante a história, porque eu seguro o quadrinho e aí, tipo, chega a cena que a mãe morre e aí, tipo, na minha mão direita, tipo, ainda tem um calhamaço. Eu, tipo, caralho, ainda tem tudo isso aqui de história, sabe? Como é possível? E aí o cara vai lá e vai fingir que não consegue, que ele tá paralisado, e eu ainda tô segurando o calhamaço. E aí a Rafaela descobre, eu tipo, não, ainda tem muita história, como é que ela tá descobrindo já, sabe? Constantemente, tipo, a história meio que
parece seguir o caminho natural dela, entre aspas, mas você vê que ainda tem muita coisa pra acontecer, sabe? Sim, exatamente. Eu acho que por isso que é interessante e eu quis puxar a atenção justamente pra isso, de manter entretido. Porque de fato, né, na hora que você vê essa virada, você fala... Primeiro que é uma página legal, é uma boa virada, né, dela, da mãe se apresentando, tipo, ela feliz, Sim, aí tipo, ela tentando, pouco tempo depois ela tentando lembrar, ela falando sobre o passado aí, ela esquecendo e voltando pro começo da fala, sabe? É uma relação, é uma representação bem boa dessa velhice mais com algum problema de memória, com problemas de saúde de forma geral, porque com a minha avó, quando ela tava próximo do final da vida dela, ela tava meio que nesse exato estado, sabe? Tipo, com problemas pra poder se virar sozinha, então as filhas estavam cuidando, a memória tava... Tipo, tinha esses lapsos de lucidez, e aí, de repente, esquecia tudo, esquecia o que tava falando, brigava com todo mundo, falava que tava sendo roubado. Eu não sei qual que é o rolê de você ficar velho e achar que tá sendo roubado. Mas acontecia isso também. Com a minha avó também tá assim, minha avó materna ainda tá paterna ainda tá viva e, tipo, num estágio bem caminhando pro final mesmo, e, tipo, sei lá, qualquer pessoa que conhecer alguém muito velho já tem... Muitas das características estão nessa senhora de Oscuridade de Rafaela. Uma coisa que eu achei bem, tipo, real, ela, tipo, me leva logo dessa vida, sabe? Eu acho que já vi 20 senhoras falando isso durante a minha vida. Sim, exatamente. Então foi uma boa representação até ali, e aí, tipo, quando tá nesse momento que ela tá mais agradável, né? Porque ela sempre foi mostrada como uma pessoa detestável, e chega nesse momento, é um momento que ela tá ali, lembrando do passado, feliz. Você até fica com um pouco de dó dela esquecendo, e aí mata ela na página seguinte. Eu achei uma boa virada. Achei uma boa virada. Bem interessante. Achei muito bem escrito, inclusive, porque, tipo, eu tô revendo aqui as páginas na minha mão e um momento mais natural, por exemplo, para colocar a morte dela seria depois que ela canta e aí tem aquelas cenas em flashback dela cantando e virando a versão mais jovem dela, tipo, seria uma transição bem suave para uma morte, mas não, as coisas de Rafaela dá esse corte brutal de, tipo, ela esquece uma coisa, vira a página, morreu. Sabe? Sim, foi um bom feeling do que uma pessoa é morrer na vida real, que de uma hora tá ali, numa hora não tá mais, né? Você nunca tem certeza se ela... Como ela tá nesse estágio meio de próximo da morte, às vezes ela parece que tá boa e só morre, acontece, é isso. E aí essa virada dele passar a ser cuidado pela Rafaela, eu achei curioso. Que é realmente algo que, tipo, eu não espero de jeito nenhum que era isso que ia acontecer, sabe? Dele fingir uma doença pra poder ficar com a menina cuidando dele. Não, é absurdo. E tipo, a história até dá umas dicas de que o cara queria isso, né? Ele fica sonhando antes da mãe dele morrer, de que queria estar no lugar dela. Cuidado, Mas é tão absurdo, tão real que você, né? Okay, é o caminho natural da história, mas não vai pra ir, né? Nem fudendo. E vai literalmente pra isso. Eu gosto meio que do tom de realidade que a história deu pra isso. O amigo do cara é médico e o cara falou que, cara, você quer isso, não é filme, não, tá ok? É uma tortura, você vai se autotorturar, é isso que você vai fazer. E a descrição de como vai ser o processo dele fingir que ele tem algum tipo de paralisia, né, alguma síndrome ali, é tão torturante mesmo que o protagonista vai ficar até uma pessoa estranha, tipo, como é que o cara vai passar por tudo isso só pra ficar sendo só pra cuidado? Ter a menina ali do lado, né? Nem pra se aproximar dela, pegar ela. É até curioso, porque seria a conclusão natural, né? Que ele queria... Tipo, ele tem tesão nela. E meio que ele tem na história. Mas nunca parece que ele quer consumar esse ato. Tipo, parece que é só uma coisa meio que de adoração à distância, de uma obsessão maluca, mas que não quer ser consumada, sabe? É muito estranha. É estranha, mas ela é meio que um retrato. Não, é feita pra ser estranho,
Não, é feita pra ser estranha, mas é uma história meio que de abuso e dependência, sabe? Uhum. Era também, né? Mas o aspecto sexual não era o maior aspecto ali. O negócio é que o cara era um sozinho, né? Ele vivia no mundo só com a mãe dele morreu e agora a dependência que a mãe dele tinha dele, ele precisa ter com outra pessoa. Uhum. Exatamente. É curioso, porque é tão absurdo tudo que acontece e a história vende mesmo como algo absurdo, mas realista, né? Tipo, nunca é vendido como impossível, mas é tão sofrido e ao mesmo tempo os personagens são tão bem construídos que no momento eu fico, mas por que ele fez isso? Eu nunca duvido, sabe, das ações desse personagem. Quando o cara resolve fingir que ele tem uma síndrome, eu falo, ok, esse personagem faria isso mesmo, faz sentido. Esse cara é estranho e obcecado e maluco desse jeito mesmo. E aí também, novamente sobre ritmo e mudança constante, aí tipo, pouco tempo depois ele já é pego na mentira. Não dura nada. Exatamente, por isso que é tão interessante o ritmo de leitura, porque realmente vai mudando, sem parar, o tempo todo, né? O tempo todo. Fica um bom tempo, inclusive, nesse meio que abuso que ele vai sofrendo dela, né? Sim. Sei lá, não sei se abuso é a melhor palavra, mas ela se aproveitando dele constantemente, né? Vai escalando aos pontos absurdos da história dela, essencialmente roubar a casa dele, né? E roubando os quartos aos poucos, pega dinheiro, leva os caras lá, até tá fumando e cozinhando pelada na cozinha. Exatamente. Sendo pega pela irmã, demitida, vai e volta. Essa personagem da irmã, vamos comentar um pouquinho já, então. Uhum. Vamos dar uma pulada pro final, não tem que ficar se alongando muito. Eu fiquei, tipo, eu comentei que eu achei meio esquisita a morte dela, sabe? Esse desfecho que ele deu pra essa personagem, ela acabou virando muito só um personagem escada pra história, no final das contas. Eu achava ela um pouquinho mais interessante que isso. Uhum. E o que eu comentei é que até é um pouco incongruente com a história, porque nesse ponto ela achava que o irmão ainda estava doente. Como que ela entrou na casa, não achou o irmão lá e foi transar com a mulher, sabe? Tipo, eu acho que precisaria de mais informações aí pra tornar crível que ela chegou e nem se preocupou com o irmão doente, sabe? Vou direto ali pro quarto pegar a Rafaela. Eu nem pensei nisso quando você falou em incongruência, não. Eu tava mais... Pra mim, sei lá, ela tava... Não foi nem a primeira vez que ela tava transando ali com a Rafaela. Tipo, acontecia direto, ela só passou escondido, nem foi ver o irmão mesmo, sabe? Ela foi lá pra isso direto mesmo. Talvez. Eu achei um pouco estranho de ela estar ali. Eu falei assim, mas por que a irmã ia estar aqui e ele tá entrando na casa com a irmã aí, sabe? Tipo, a irmã achava que ele tava na cadeira de rodas, mas beleza. Eu achei... Você comentou de congruência, eu senti mais a incongruência meio que temática, sabe, mesmo? Porque ele tava construindo várias coisas pra irmã, no fundo, sabe? Tinha essa questão... dela ser lésbica e o relacionamento da mãe provavelmente ia ser homofóbica e isso terminar sem conclusão nenhuma, e aí sempre tinha os vislumbres dela no fundo com um problema com uma namorada ou até possivelmente esposa dela, e aí chega aqui, ela é morta e nunca teve desfecho nenhum pra nada disso. Eu fiquei um pouquinho... isso pena. é um pouco corta barato, né? Qualquer objetivo, então, né? Por que tudo isso, então? Pra concluir desse jeito, né? Eu entendo e me incomoda também um pouco essa ausência de um propósito final mais relevante pra personagem, né? Tipo, ela serviu só como uma ferramenta pra história. Ela era relevante pros outros personagens, não pra ela, sabe? Sendo que todos os outros têm um desfecho próprio, têm um destino próprio, um objetivo próprio. Exatamente. É uma pequena crítica, mas aqui meio que acaba se reverberando pro final todo, como um todo da história, sabe? Porque meio que a ausência para um desfecho dela acaba meio que significando uma ausência de desfecho pra temática da história como um todo, que nem eu disse quando a gente tava só resenhando, sabe? Porque que é pra eu ler aqui? Eu não sei muito bem, sabe? Provavelmente nada. Qual é a mensagem do cara finalmente ter uma atitude, ir lá matar a Rafaela?
nem matar a Rafaela, né? No caso, matar com quem a Rafaela tá transando por ciúmes ou, sei lá, só dependência, e no final ser a irmã dele. A mensagem é que Sim, é violência, tipo dependência mesmo, eu não sei, fica bem obscuro. Toma cuidado com quem você vai matar, que pode ser sua irmã, sabe? Tipo, exato. Que mensagem é essa, sabe? Tipo, talvez tenha, mas tá obscuro o bastante pra eu não ter meio, vontade. Tipo, sua violência vai se voltar contra você, sabe? Sei lá. E isso, se fosse isso, realmente transforma a Tânia, a irmã, em realmente uma ferramenta, o que me incomoda também. Então é complicado. É complicado. Justamente essa ausência de um propósito mais complexo, mais interessante, que é o quilômetro que faltava pro quadrinho andar, pra falar, ok, beleza, agora tá fechado tematicamente, né? Ele fecha mais ou menos tematicamente os outros personagens, né? Mais ou menos também pra mim, mas eu acho no mínimo uma boa deixa, sabe? Esse epílogo de botar o protagonista na situação que ele fingiu que tava e você meio que... será que ele tá nessa mesmo? Eu não tenho a mínima ideia, sabe? E esse é o ponto, inclusive. E ele volta novamente aos cuidados de Rafaela, né? Pra terminar a história, de fato, aos cuidados dela. Seja lá o que isso significa, se realmente ele tá ali. É uma leitura... Eu não sei, eu não tinha nem cogitado muito isso, tinha pensado que ele tava mesmo. Mas que ele tava e ponto. Há uma forma... Está vago o suficiente pra poder não ser isso. Acho uma leitura válida. Porque a história se esforçou... mais interessante, realmente. Porque pra mim a história se esforçou tanto em mostrar ele completamente paralisado, que soa até um pouquinho forçado demais, e eu pensei, isso é proposital, sabe? Tipo, tem aqueles quadros verticais constantes dele completamente parado, e a história mostrou que ele é capaz de fazer isso, né? Então... Pode ser uma leitura assim temática, ou a leitura que eu tive era que era mais tipo a ironia da vida, sabe? Essa era a ideia de que ele fingia isso e agora ele é isso. Poderia ser isso, e eu acho que ambas as leituras são interessantes. Então... As duas leituras são interessantes. A ideia de, sei lá, a ironia da vida é meio que, ok, beleza. Mas tudo bem. Eu não sei se é a ironia da vida, mas tipo, a ironia da situação maluca desse cara, né? Tipo, ele fez essa coisa maluca e olha o final maluco que resultou na vida dele. É competente. É competente, eu acho que amarra o suficiente ali. E aí realmente só me incomodou um pouco a página do tabuleiro ali perto do final, ali, né? Essa página do tabuleiro, cara, eu amei ela. É tipo, parabéns, que isso? Eu entendi a ideia, mas tipo, a primeira vez que eu vi, quando eu li a primeira vez, eu achei interessante. Quando eu tava relendo, eu caí nessa página, mesmo, nossa, o cara fez isso, putz. Sabe, tipo, não envelhece bem no seu coração essa página. Ela é interessante à primeira vista, mas depois de um tempo você fala, não sei o que achar sobre isso. Porque, sei lá, eu nem reli ela inteira na releitura, inclusive. Não é tão interessante assim, mas sei lá, é curioso. Eu parabenizo a iniciativa. Pelo menos foi inovador. No mínimo foi inovador. Eu não tenho muito mais pra comentar de As Cuidados de Rafaela, já pra mim, talvez até a falta de um grande tema amarrando a história pra mim. Falta um pouco mais de conversar. Eu concordo, eu acho que no final a sensação é a mesma que a gente tinha concluído na parte sem spoilers. Sim, tipo, é um bom mangá, é um bom roteiro, até a gente falou mais efusivamente de algumas decisões, tipo, a morte da mãe, a quadrinização, essa passagem é bem interessante. E aí só ficou faltando isso, faltou um pouquinho. Tipo assim, o Tchan, é exatamente o Tchan que faltou. Faltou o Tchan. Fica esse feedback construtivo aí pra ambos os autores. Próxima vez na história, coloquem um Tchan, ok? Coloca um Tchan legal ali no final e aí é sucesso. Beleza, cara. Chegamos então aqui no final. Chegamos aqui no final do podcast, né? Estranho, como de costume, pra quem escutou a nossa parte com spoiler, a gente tem o aviso de qual vai ser a próxima resenha e qual vai ser. Exatamente. No próximo mês, no Quadrinho ao Quadrado, a gente vai falar
do quadrinho Três Buracos do Chico. Exatamente. Lançado pela editora Mino, o Chico está retornando ao quadrinho quadrado, a gente já falou de lavagem aqui. Exatamente, falamos muito bem, então tô bem ansioso por Três Buracos, tô indo com muita bagagem pra ele. Exatamente, é um quadrinho maior, tem de mais fôlego aqui em comparação com lavagem. E é o trabalho mais recente do Chico, então tá aí bastante disponível. Tem uma capa muito bonita e eu ainda não li. Vou descobrir eu também o ainda quão não bom é até mês que vem. Okay. Então até mês que vem. Então é isso aí, Até mês que vem. Ele perdeu alguém que amava por não